Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pacelli, faço parte da equipe de professores do Gran Cursos e nessa aula a gente vai falar sobre tabela de eventos. Tabela de eventos normalmente é um tema que é cobrado em contabilidade pública, normalmente para contadores e normalmente quando, além de tabela de eventos, tem no edital CIAF. Então, geralmente, tabela de eventos parte da seguinte premissa, que você já teve a aula de CIAF, ou seja, essa aula ela tem como pré-requisito a aula de CIAF, beleza? Outro pré-requisito dessa aula é que você já tenha domínio dos lançamentos contábeis no plano de contas, porque a gente vai partir da premissa que você também já tem esse domínio. Então vamos para o que interessa. Então, tabela de eventos. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre o conceito da tabela de eventos, principais classes, relação entre atos, fatos, classes e documentos no CIAF e tipo de utilização e sequencial. Então, primeiramente, por que foi criada a tabela de eventos? Então, tem uma lógica por trás disso. A primeira parte é, primeiro, padronizar. Padronizar os registros contábeis para as unidades que utilizam o CIAF, certo? Então, tabela de eventos é só para quem usa CIAF. Segundo ponto, não é normal, não é natural que você exija dos contadores, dos servidores públicos, que eles façam débito, caixa, crédito, VPA, débito, receita a realizar, crédito, receita realizada. Ou seja, a pessoa digitar débito, crédito com alta probabilidade de erro. Então, para simplificar isso aí, ao invés de você, contador ou servidor público, que trabalha com as transações contábeis, ter que digitar débito, crédito, o que é que foi feito? Foi criada uma tabela de eventos que contém os principais lançamentos e aí transforma esses lançamentos na forma de códigos, na forma de evento. Então, um evento, ele reúne diversos lançamentos simultâneos, simplifica e facilita a vida do contador público, do servidor público, que tem por obrigação efetuar os registros contábeis. Então, esse é o principal objetivo. Mas vamos avançar aqui um pouquinho. Então, a tabela de eventos é o instrumento utilizado pelas unidades gestoras no preenchimento das telas e ou documentos de entradas no CIAF para transformar os atos e fatos administrativos rotineiros em registros contábeis automáticos. A tabela de eventos, além do objetivo acima citado, veio substituir a forma usual da apresentação de um plano de contas no que tange a correspondência entre as contas, que é o de grafograma. A tabela de eventos é parte integrante do plano de contas da Administração Pública Federal. Próximo. A Coordenação Geral de Contabilidade da STN é o órgão responsável pela administração da tabela de eventos. Ou seja, quem é responsável pela administração da tabela de eventos? É a STN, não é o SERPRO. O SERPRO é apenas a empresa contratada para implementar e fornecer o serviço de manutenção e infraestrutura tecnológica do CIAF, que é o Sistema de Administração Financeira aplicado para a Administração Pública Federal. Lembrando, só quem usa CIAF é a União e, mesmo na União, só quem usa CIAF, as entidades que fazem parte do Orçamento Fiscal e Seguridade Social. Vamos avançar. Primeira questão. A tabela de eventos é parte integrante do plano de contas, sendo o Ministério do Planejamento o órgão responsável pela sua manutenção. Quem seria? Sendo a STN. Então, questão errada. Olha a curiosidade dessa questão. Cefaz Espírito Santo. Ou seja, eventualmente, isso acontece, eventualmente uma prova de nível estadual ou municipal cobra conhecimento relacionado à tabela de eventos, que é um documento, que é uma estrutura apenas de nível federal. E por que isso ocorre? Muitas vezes o examinador, o edital coloca, a banca coloca isso no edital, porque quer promover que os futuros servidores já tenham essa noção de tabela de eventos, até para ajudar a construir a sua própria tabela de eventos dentro daquele órgão. Ou seja, mesmo que o Espírito Santo não use a tabela de eventos, porque ele não usa CIAF, foi cobrado desse cargo aí, desse concurso, o conhecimento de tabela de eventos, talvez com esse propósito que eu acabei de explicar. Vamos avançar. Estrutura do evento. Então, o evento ele é composto de 3 níveis. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. O primeiro nível é a classe, possui 2 dígitos. O segundo nível é o tipo de utilização, possui 1 dígito. E o código sequencial, que é o terceiro dígito, que é o terceiro nível, possui 3 dígitos. Ou seja,
São 6 dígitos, 3 níveis. Qual desses níveis é o mais importante? O primeiro, a classe. Então, boa parte das questões de concurso, quando cobram tabela de eventos, o foco é na classe, que é o primeiro nível do evento. Então, vamos lá, vamos avançar. Então, a classe identifica o conjunto de eventos de uma mesma natureza de registro. Ou seja, eu acabei de dar o conceito do primeiro nível. Agora vamos para o segundo nível. O tipo de utilização define se o evento é o principal ou complementar, se o evento é do sistema ou do gestor, e se o evento é normal ou é estorno. Ou seja, você quer saber se aquele evento é um evento principal, atenção, você quer saber se aquele evento é principal, se aquele evento é complementar, se aquele evento foi do próprio sistema, é um evento automático, ou se aquele evento é do gestor. E se ele é um evento que é ou não o estorno. Então, continuando. E você tem um terceiro nível, que é o código sequencial. É utilizado para identificar de modo específico o evento responsável pelos atos e fatos relativos às transações orçamentárias, financeiras, patrimoniais da administração pública federal. Então, importante. O último nível, certo, que é o sequencial, ele vai no detalhe e ele vai te dizer, para cada número, ele vai dar um lançamento, um registro contábil diferente, tá bom? Então, avancemos. O tipo de utilização representa a situação do registro e pode ser codificado em evento de utilização direta pelo gestor ou de utilização interna pelo sistema. Até aqui tá beleza. Não cabendo a utilização de evento complementar. Falso. Cabendo ainda a utilização de evento complementar. Próximo. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre as classes. Quais são as principais classes? As principais não. Quais são todas as classes da tabela de eventos? Beleza? Então vamos lá. Então aqui a gente tem as primeiras classes. Classe 10, previsão da receita. Classe 20, fixação da despesa, que é a dotação. Classe 30, provisão, destaque. Classe 40, realiza a execução orçamentária da despesa. Eu posso usar a classe 40 no pré-empenho, no em liquidação, liquidação e pagamento. Aqui também tem o empenho, tá? Acabou que eu não coloquei aqui empenho. 50, rotinas automáticas de encerramento. Então isso aqui não é tão importante. 51, muito importante, registra as VPDs. 52, registra as retenções e registro de obrigações. Ou seja, isso aqui é muito importante também. 53, registra as liquidações e baixa de obrigações. Ou seja, quando eu dou baixa numa obrigação. Então uma coisa é quando eu, preste atenção, quando eu registro uma obrigação. Outra coisa é quando eu dou baixa numa obrigação. Avancemos. 54 é o Coringa. Serve para diversas coisas, entre eles inscrição de restos a pagar. O 55 registra apropriação de bens e direitos, ou seja, quando eu incorporo um bem ou direito ao ativo. O 56 ele registra baixa de bens e direitos. O 58, tipo Coringa também. 59 é outro Coringa. 61, baixa de variações patrimoniais diminutivas. 70, registra o desembolso e as transferências financeiras. E 80, registra as classificações de receita e ingressos, classificações de receita e ingressos sem execução orçamentária e financeira. E o 71 está aqui, ó, restituição de receitas, cota, repasse, subrepasse. Ou seja, quando você faz as transferências financeiras. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que gravar quais são as classes principais. Eu vou trazer algumas questões que mostram quais são as classes principais. E depois a gente vai fazer, mais à frente, a combinação de várias classes no mesmo lançamento. Existem eventos que só precisam de uma classe. Existem eventos que precisam de duas classes. Os eventos que só precisam de uma classe são os eventos balanceados. E os eventos que precisam de duas classes são os eventos desbalanceados. Ou seja, eles só funcionam se tiverem duas classes ao mesmo tempo. Vamos avançar. Então vamos lá. Vamos passar um por um. Eventos 10. São preenchidos de forma individual na nota de lançamento, que é a nota de lançamento do evento, que é NL, ou nota de lançamento de sistema, NS. E faz registrar o quê? A previsão da receita. Então o que é importante a gente saber? É importante você saber primeiro que a classe 10 ela trabalha com a previsão da receita. Primeira dica. Segunda dica, quais são os documentos que são usados nessa classe? Nota de lançamento por evento, NL,
nota de lançamento de sistema. A nota de lançamento por evento é tipo um coringa. A nota de lançamento por sistema é um documento que é gerado automaticamente dentro do CIAF. Só que às vezes a gente não consegue lançar de forma automática, precisa lançar de forma semi-automática, ou seja, você digita e o sistema registra o documento. Aí nesse caso você usa NL. 2. Os eventos 20 da classe 20 são indicados no documento nota de dotação. Eles servem para dotação da despesa, bloqueio de crédito para controle interno e bloqueio de crédito para remanejamento. São preenchidos de forma individual, ou seja, normalmente, quando você trabalha com a classe 20, você só precisa da classe 20. E qual é o documento da classe 20 que tem a ver com a dotação inicial da despesa, dotações suplementares da despesa? É o documento chamado ND, nota de dotação. Então, enquanto na classe 10 você tinha a NL e a NS, na classe 20 você tem a ND. Avancemos. Agora você tem o 30. O 30, ele é usado para nota de movimentação de crédito, que é a chamada NC. E ele serve para provisão, que é a movimentação interna, ou destaque, que é a movimentação externa de crédito. Então preste atenção. A nota de movimentação de crédito ela só pode ser usada com a classe 30. A nota de dotação só pode ser usada com a classe 20. Agora, a nota de lançamento por evento, que é a NL, e a nota de lançamento de sistema, que é a NS, você vai observar que ela vai ser usada em diversas outras classes. Aguarde e confie. Vamos avançar para 40. Os eventos 40 são indicados nos documentos. Olha quando é que você usa o 40. Nota de empenho, pré-empenho, nota de lançamento de evento, que é a nota do gestor, nota de lançamento de sistema, ordem bancária. De forma individual ou conjugado com outras classes. Registram a execução da despesa. Compreender as fases de pré-empenho, empenho, em liquidação, liquidação e pagamento. Ou seja, falou dos estágios da despesa, de execução, pré-empenho, empenho, em liquidação, liquidação, pagamento, necessariamente você vai ter a classe 40. Lembrando, não necessariamente você vai usar nota de empenho, você pode usar outros documentos. Por exemplo, vamos aqui, ó. Aqui a gente está usando a ordem bancária, porque você está fazendo um pagamento. Quando você faz uma liquidação, você pode usar a nota de lançamento de sistema. Quando você faz o pré-empenho, você usa o pré-empenho. Quando você faz o empenho, você faz a nota de empenho. O em liquidação, você pode estar, por exemplo, usando a nota de lançamento do gestor. Ou seja, não necessariamente tem um documento associado à classe 40. Ou seja, a classe 40 pode estar associada a mais de um tipo de documento. Esse tipo de conhecimento é cobrado em prova. Vamos avançar. Então vamos lá. Dica. Existem documentos que fazem correlação direta com o evento, como a ND utilizada apenas no evento 20 e a NC utilizada apenas no evento 30. Porém, existem eventos que podem utilizar mais de um documento, como o evento 40, que é utilizado nos documentos PE, NE, NL, NS e OB, ordem bancária. Vamos falar agora da classe 50. Os eventos da classe 50 são indicados nos documentos de nota de sistema do tipo SX para registro das rotinas de encerramento, tais como inscrição de restos a pagar. Beleza. 51. São utilizados sempre que a variação patrimonial diminutiva for reconhecida. Esses eventos exigem como complemento os eventos 52, ou seja, existe o evento principal, preste atenção, e existe o evento complementar. Então, no caso, se eu trabalhar com 51, eu vou ter que trabalhar com 52, então preste atenção. Então, eu vou debitar aqui, ó. Se eu debitar 51, que é a classe 51, eu vou ter que creditar o 52. Por quê? Porque ele está mandando, ó. Se eu reconheço a VPD, e eu sei que toda VPD, preste atenção, toda VPD é uma conta de natureza devedora, então se eu debito o VPD, eu vou ter que creditar alguma coisa. E você vai creditar, no caso, a classe 52, porque está mandando aqui. Vamos lá, próximo. Os eventos 52 são normalmente utilizados em conjunto com o 51 para reconhecimento da obrigação, ou seja, eu estou aqui no ativo, tem o passivo, tem o PL e aqui eu tenho a DVP. Aí aqui eu tenho a VPA e tenho a VPD. Então a VPA, a VPD nesse caso, seria o 51. E aí você precisa reconhecer aqui o 52, que é o crédito, ou seja, você vai aumentar o passivo
e vai aumentar a VPD. Essa VPD, quando vem para o PL, ela vem de forma negativa. Eu vou colocar aqui a seta invertida. A VPD ela é para reduzir o PL. Ou seja, então você debita classe 51 e credita classe 52. Por que você acredita classe 52? Porque ao creditar classe 52, você aumenta o valor do passivo, da obrigação. Próximo. Os eventos 53 são utilizados para registro de baixa e liquidações de obrigações, registrada através dos eventos 52, e são utilizados em conjunto com eventos 40, para registro do controle orçamentário, na nota de empenho na fase do pagamento. Ou seja, por que eu vou usar o 53? Eu criei uma obrigação, agora eu quero dar baixa na obrigação. Para dar baixa na obrigação criada com o evento 52, só tem um jeito, usar o evento 53. É o que ele está falando aqui, ó. Então eu criei uma obrigação com o 52, na fase 1. Depois eu vou ter que dar baixa nessa obrigação. Quando eu for dar baixa na obrigação, eu vou usar o 53. Tá bom? 54 agora. Os eventos 54, 58 e 59 são utilizados de forma individual e se destinam à realização de registros contábeis diversos, ou seja, diversas possibilidades. Os eventos 55 são utilizados para apropriar os valores representativos de bens e direitos. Esses eventos podem exigir como complemento evento 52. Então, por exemplo, você acabou de adquirir um bem imóvel. Então você vai apropriar o bem imóvel e você vai reconhecer a obrigação no passivo. Então um exemplo aqui, ó. Tenho aqui o ativo, o passivo e o PL. Aí você quer reconhecer um ativo. Você usa o 55. Só que ao usar o 55, você vai ter que usar aqui o 52. Ou seja, qual é a diferença? É que se for uma despesa efetiva, você usa o 51. 51 junto com 52. Tá aqui, ó. Se for uma despesa não efetiva, você debita 55 e credita 52. Continuando. Os eventos 56 são utilizados para apropriar os valores representativos de direitos apropriados pelos eventos 55. Esses eventos podem exigir como complemento os eventos 51 para o caso de registro da variação patrimonial diminutiva pela baixa de bens e direitos. Avançando. 61. Os eventos 61 são utilizados para a baixa de variações patrimoniais diminutiva nas devoluções ou nas restituições de despesa anual. Nas devoluções, esses eventos podem exigir como complemento evento 55 para registro de ativo e nas despesas anual podem exigir como complemento o estorno de passivo. Ou seja, se eu tiver que registrar um ativo, isso a gente acabou de ver aqui, ó. Se eu quiser aumentar o ativo, eu tenho que usar a classe 55. Isso já ficou claro para a gente. Os eventos 70 são utilizados para a realização de transferências financeiras sem execução orçamentária. Então, por exemplo, se eu tiver que, por exemplo, fazer uma devolução de um calção, fazer a devolução de um depósito, com certeza eu vou usar o 70. Esses eventos podem exigir como complemento evento 56 para o caso de registro de saída de caixa. Então, o que é que ele está falando? Eu tenho aqui o ativo, tenho o passivo e tenho o PL. E aqui eu tenho o caixa. O que é que ele está me dizendo aqui que é interessante? Se eu tiver que tirar dinheiro do caixa, eu vou usar o 56, certo? E aí eu vou usar aqui como saída, que eu vou tirar dinheiro, eu vou usar o 70, que vai reduzir o PL, porque vai ser dinheiro do caixa. Os eventos 80 são utilizados para apropriação da receita, exceto aquelas arrecadadas por DAF e GRU que utilizam os eventos da classe 54, 58 e 59. Ou seja, os 54, 58 e 59 são eventos completos, padronizados. Então acaba que eles não entram aqui. Esses eventos podem exigir como complemento evento 55 para o caso de registro de entradas ou equivalente caixa. Ou seja, como eu já falei, eu tenho ativo, passivo, PL. Se eu tiver que aumentar o meu caixa, eu já sei que eu uso 55. Só que aqui está dizendo que nesse caso, eu vou usar o 80 para registrar que houve um aumento do meu patrimônio líquido em função de uma entrada no meu caixa. Tá bom? Então vamos lá. Foram apresentados os conceitos de eventos individuais, possuem simultaneamente partida de débito e crédito, classes 10, 20 e 30,
E eventos desbalanceados possuem apenas partida de débito, 51, 53, 55, ou a partida de crédito, 52 e 56 e 80. Agora o que é que a gente vai fazer? Normalmente, muitos materiais param por aqui, basicamente, tal. Mas agora o que é que eu vou fazer? Eu vou partir para uma outra metodologia, uma metodologia mais avançada, mas que na verdade vai facilitar o seu entendimento e a sua apropriação do conhecimento relacionado às classes, relacionadas aos eventos, tanto de débito quanto de crédito. Então vamos lá. Preste atenção nessa primeira parte. O CIAF somente validará os documentos de entradas de dados em termos contábeis se eles apresentarem com os eventos que no todo completam as partidas dobradas. Ou seja, eu só posso dizer que um evento está certo se o somatório dos débitos e créditos bater. Porque a gente usa o método das partidas dobradas. Avançando. Dessa forma, os documentos de entrada, juntamente com os eventos, devem completar no todo as partidas dobradas. Porém, vimos que temos eventos desbalanceados. Consequentemente, teremos documentos contendo apenas um evento e documentos contendo mais de um evento. Aí aqui vamos aos exemplos. Classe 10, 20, 30 e 40. Na classe 10 você tem a NL ou NS. Na classe 20 você tem a ND. Na classe 30 você tem a NC. Na classe 40 você tem a NE, a NL ou NS e OB. Agora lembrando, na hora do empenho eu faço a NE. Na hora da liquidação, NL ou NS. E na hora do pagamento, ordem bancária. Continuando agora. Inscrição de restos a pagar, classe 50. 51. Registra as VPDs, NL ou NS. Agora é um evento desbalanceado, ou seja, quando eu uso o 51, eu não posso nunca usar o 51 sozinho. Eu vou precisar usar o 51 mais alguma outra classe. Vamos continuar. Registra as retenções e obrigações a pagar. Então esse aqui é o 52. E aqui predomina partida de débito classe 3, aqui partida de crédito classe 2. Ou seja, se eu for reconhecer uma obrigação, quando você reconhece a obrigação, você debita VPD e credita, por exemplo, obrigações a pagar. O que é que você vai fazer? Você vai debitar a classe 51 e vai creditar a classe 52. Agora, 53. Registra as liquidações de obrigações retidas, ou seja, eu reconheci uma obrigação, agora eu vou dar baixa nessa obrigação. Para dar baixa nessa obrigação, eu uso o 53. Aí você tem aqui o 54, registro diversos. 55, quando entra dinheiro no caixa ou quando você reconhece um ativo. O 56 é quando você tira dinheiro do caixa, você usa o 56. O 70 é quando você restitui receita, faz uma cota ou um repasse. E a apropriação da receita é quando você usa a classe 80. Aí agora, vamos para o que interessa. Olha aqui, ó. Se eu tiver, preste atenção, isso aqui é muito importante, isso aqui ajuda a gravar bem. Se eu tiver que registrar uma VPD, eu uso a classe 51. Se eu tiver que registrar uma VPA, eu uso a classe 80. Se eu tiver que registrar um direito à entrada de recurso, eu uso a classe 55 débito. Se eu tiver que tirar dinheiro do caixa ou tirar um bem, eu uso crédito classe 56. Se eu quiser registrar uma obrigação, eu uso classe 52. E se eu quiser dar baixa na obrigação, eu tenho que debitar, eu uso classe 53. Ou seja, se eu quiser aumentar uma obrigação, eu uso 52. Se eu quiser tirar aquela obrigação do passivo, eu uso classe 53. Se eu quiser aumentar, certo, o meu ativo, eu uso 55. Se eu quiser tirar o meu ativo, eu uso o 56. Ó. Você pode ver que até facilita. Ó, 55, 56, 52, 53. As VPDs são classe 51 e as VPAs são classe 80. Agora, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai usar outra forma de gravar esse conteúdo. Agora a gente vai usar as classes e vamos combinar com os possíveis lançamentos, juntamente com os documentos. Então vamos lá. Previsão da receita. Eu vou usar a classe 10. Aqui, ó. Apropriação da receita. Eu posso usar a classe 54.
Arrecadação da receita com as variações patrimoniais aumentativas. Aí eu vou debitar 55, porque vai aumentar o dinheiro do caixa, e vou creditar a classe 80, VPA. Fixação da despesa, eu vou usar a classe 20. Movimentação de crédito, classe 30. Empenho, classe 40. Agora, apropriação de variações patrimoniais diminutivas. Aí eu vou usar o 51 e o 52. Isso aqui, pessoal, porque é uma despesa efetiva. Preste atenção, isso aqui é uma despesa efetiva. Se fosse uma despesa não efetiva, como é que a gente faria? Ó? Vamos até voltar aqui. Ó. Um exemplo de uma despesa não efetiva. Você aumenta aqui 55, débito, e você acredita 52, crédito. Ou seja, se eu debitar 55 e creditar 52, classe 52, é porque eu acabei de incorporar um ativo na liquidação e eu estou devendo, eu tenho que pagar o fornecedor, por isso que eu creditei. Só que aqui a gente trabalhou ó, com uma despesa orçamentária efetiva. Agora, e na hora do pagamento? Aí o que é que acontece? Vai sair dinheiro do caixa, certo? Ou seja, eu vou usar a classe 56 e eu vou ter que dar baixa na minha obrigação. Então preste atenção. Para eu usar a classe 53, no momento anterior, eu tenho que ter usado a classe 52 para registrar a obrigação. Senão, nada feito. Então só usa 53 no pagamento, quem antes usou a classe 52 na liquidação para registrar uma obrigação no passivo. Valorização de ativos 54, inscrição de restos a pagar 50, recebimento de calções, entra dinheiro direto no 52 e eu reconheço uma obrigação, entra dinheiro direto no 55 e eu reconheço uma obrigação no 52. E se eu devolver uma restituição de receita ou devolução de algo extra-orçamentário, eu vou dar baixa no meu ativo, que é o 56, então eu vou creditar, e eu vou debitar classe 70 para mostrar que eu estou tirando, estou fazendo uma VPD em contrapartida ao dinheiro que eu estou tirando do caixa. Ou seja, eu credito o caixa, ó, eu credito o caixa e debito VPD, só que nesse VPD vai ser um VPD de quê? De saída do recurso, certo? Em função da movimentação de caixa. Na verdade não é nem bem VPD, eu vou tirar dinheiro do caixa, beleza? Então esse 70 serve para registrar saída do dinheiro do caixa. Agora vamos lá. Questão 5. O CEAF somente validará do ponto de vista contábil os documentos de entrada e de dados se eles apresentarem com os eventos que no todo completem as partidas dobradas. Verdadeiro. Próximo. A sistemática de eventos contábeis utilizada pelos sistemas informatizados é uma forma de automatizar a escrituração contábil. Assinale a opção falsa. Os eventos estão estruturados em classes segundo o grupo de atos e fatos contábeis. Não vejo problema aqui. Os eventos de classe 51 destinam-se às VPDs. Beleza. Os eventos de classe 54 apresentam o roteiro de contabilização com partidas completas, não necessitando ser combinados com eventos de outra classe. Beleza. Eventos de classes diferentes podem ser combinados em um único documento para possibilitar a contabilização da operação realizada. Verdadeiro. A inscrição de restos a pagar é na classe 70. Falso. É na classe 50. A classe 70 é quando você vai fazer o desembolso extra-orçamentário. Beleza? A combinação de eventos de classes diferentes em um mesmo documento está liquidada a liquidação da despesa. Falso. Eu posso ter nota de liquidação, eu posso combinar diversas formas. Eu posso ter na liquidação, eu posso ter na arrecadação, eu posso ter no pagamento. A nota de liquidação por evento é um coringa. Então ela permite diversas possibilidades. Por isso que a questão está errada. Tipo de utilização em sequencial. Então agora, pessoal, a gente chegou na parte final. Então você viu que eu gastei um bom tempo na parte de classes, porque classes é o mais importante, mas a gente vai fazer uma questãozinha outra aqui, né, na verdade conteúdo sobre sequencial e tipo de utilização. Então está aqui, ó. Você tem o 0, que é normal gestor, e você tem 1, que é normal sistema. Depois você tem um complementar, normal gestor, normal sistema. E aí depois você vai ter o tipo de estorno. Aí para ver o de estorno é só somar 5. Ó. Esse aqui mais 5, esse aqui mais 5, esse aqui mais 5 e esse aqui mais 5. Então você grava o seguinte: principal, gestor,
0. Principal sistema, 1. Principal gestor complementar, 2. Principal complementar sistema, 3. Com isso você vai chegar nos demais fazendo a soma, certo, do número 5. Do numeral 5. Quanto ao roteiro, então vamos lá. Principal é o evento responsável pelo roteiro básico. Complementar, complementa os lançamentos do evento principal e nunca pode ser lançado em um documento contábil, sendo sempre acionado a partir de um documento, de um evento principal. Então, por exemplo, exemplo de evento principal, você vai reconhecer uma VPD. Então, você necessariamente tem que trabalhar com 52. Então, você vai ter que o 51, débito, e vai ter que creditar 52. Quanto ao usuário, utilizado diretamente pelo gestor. Sistema é utilizado de forma automática. Normal deve ser utilizado na situação de registro normal. Estorno, para fazer o estorno. Por que você usa o estorno? Geralmente quando você comete um erro. Você cometeu erro ou houve alguma alteração em algum dado. Aí você precisa fazer o quê? O cancelamento, que é o estorno. Dica 1. Os eventos dos estornos foram criados a partir de uma regra, soma 5 ao evento normal. Assim, o estorno do evento do tipo de utilização 0 é o 5. O gestor somente utilizará nos documentos do CIAF o 0 ou o 5. Então o gestor, ele só tem que se preocupar com esse aqui, ó. O 0 ou o 5. Por quê? Porque o evento complementar ele já vem puxando de forma automática também. Quanto à situação normal, já falamos. Isso porque os complementares nunca serão lançados nos documentos contábeis, pois serão sempre acionados a partir do evento principal. E por último, então a gente viu o quê? Classe, evento, tipo de evento, e agora a gente vai falar sobre sequencial. Então vamos lá. O código sequencial é utilizado para identificar de modo específico o evento responsável pelos atos e fatos relativos às transações orçamentárias, financeiras e patrimoniais. O código sequencial varia de 001 a 999 e sua combinação representa o registro de um ato ou fato administrativo. Considerações finais. As unidades gestoras deverão utilizar para registro de suas transações diárias os códigos da tabela de evento. Caso não seja encontrado nessa tabela o evento que expresse com bastante clareza a transação, deverá ser contatado o órgão de contabilidade para esclarecimentos necessários. Então, por final, pessoal, eu trouxe aqui só um exemplo. Ó. Então, no começo eu tenho uma nota de dotação, certo? Depois eu faço a provisão, depois eu empenho, depois eu liquido, depois eu pago. No meio desse processo, eu solicito recurso, eu tenho recurso aprovado e eu recebo um repasse. Agora, o que é que a gente vai fazer? Vamos trabalhar agora com as classes. Então, quando eu faço a dotação, eu uso a classe 20. Quando eu faço a movimentação de crédito, eu uso a classe 30. Quando eu empenho, liquido e pago, eu sempre uso a classe 40 aqui embaixo. Só que quando eu liquido, eu uso 51 e 52, ou eu posso usar os 55 e os 52. Também é possível. Quando é que você, ao invés de usar o 51 e 52, vai usar o 55 e 52? Se você tiver uma despesa efetiva, você vai usar o 51 e 52. Se você tiver uma despesa não efetiva, você usa o 55 e o 52. Para dar baixa numa obrigação só tem um jeito. Eu uso o 53, débito, e credito 56 para tirar dinheiro do caixa. Beleza? E aqui embaixo eu tenho o quê? Eu tenho a movimentação de recursos. Então eu vou debitar 70 e vou creditar 56, porque vai sair dinheiro do caixa, da disponibilidade. Tá bom? Questão de reforço. A respeito da tabela de eventos, assinale a opção correta. Os eventos são o resultado automático do registro de lançamento de cada lançamento nos documentos de entradas no CIAF. Os eventos traduzem o regime contábil conhecido como digrafograma. O CIAF somente valida os documentos de entrada dos dados contábeis que contiverem eventos que resultem à igualdade do total dos débitos e créditos. O plano de contas é parte integrante da tabela de eventos. É o contrário, a tabela de eventos é parte integrante do plano de contas. A C é o gabarito a princípio. O Conselho de Gestão Fiscal é o órgão responsável pela administração na tabela de eventos. Falso. Aqui é a STN. Os eventos traduzem o regime contábil? Não. O regime contábil não tem nada a ver com digrafograma. Os eventos são resultado automático? Não. Você tem eventos que são do gestor
e tem eventos que são do sistema, que esses sim são automáticos. Então não necessariamente todos os eventos são automáticos. Ok, pessoal? Então com isso a gente encerra essa aula sobre tabela de eventos. Então procurei ser bastante objetivo, passar os principais aspectos. Você viu que em termos de proporção na aula, a gente gastou mais energia onde? A gente gastou mais energia nas classes. Então é nas classes que você tem que se preocupar. Então esse era o meu recado, fiquem com Deus e até a próxima.